Bom dia! Vou falar com você agora sobre esquema dentro do contexto da psicologia e dentro até das propostas terapêuticas, como por exemplo a teoria, do esquema ou a terapia do esquema proposta por Jung, tá? Jung vai dizer que o esquema ele é um padrão que é imposto à realidade e até se torna uma experiência, tá? Para ajudar os indivíduos a explicá-la. Explicar o quê? As suas emoções, as suas ações e reações, né? Então, é uma forma de mediar a percepção de algumas questões, principalmente guiando esses sentimentos e essas reações e percepções que o indivíduo está fazendo de si próprio a uma resposta. Então, o terapeuta vai utilizar-se do esquema para guiar o paciente a encontrar as respostas para as suas emoções. E aí o que acontece? Então, o esquema nesse aspecto, ele se torna uma representação abstrata das características que são distintivas de um evento, tá? Uma espécie de um esboço de seus elementos de maior destaque. Tá? E aí, na psicologia, é provável, inclusive, que é mais comumente associado, até que se associe mais comumente, tá? Com o termo, o que Piaget vai dizer. Porque Piaget vai dizer que os esquemas mentais, tá? E em diferentes etapas do desenvolvimento cognitivo da infância, ele vai propor o quê? Que em psicologia cognitiva, pode-se também pensar em um esquema como um plano cognitivo abstrato, tá? Que serve de guia, tá? Para que justamente para interpretar as informações e resolver os problemas. Então é através do esquema que você vai interpretar as informações que vai prover para você o paciente do que ele está sentindo, do que ele está atravessando no seu cognitivo, para que você possa então, com essa interpretação, vir a prover a resolução dos problemas que ele está se encontrando, ou que ele está inserido, tá? Então, sendo assim, nós podemos até dizer que um esquema linguístico, tá? Para entender uma frase ou até para estender-se um esquema de âmbito cultural, ele serve para interpretar um mito, tá? Então, passando da psicologia cognitiva para a terapia cognitiva, nós vamos ver surgir já nesse aspecto, dentro da psicologia, o princípio organizativo, tá? E amplo, e também o princípio mais complexo, principalmente quando se trata de uma coerência cognitiva. É o princípio para se manter uma visão estável de si mesmo e do mundo em que esse se encontra distorcido ou com a emoção distorcida. E aí nós vamos ver também que essa definição, que ela é uma definição ampla, vai propor um esquema como um ponto positivo e também negativo, adaptativo ou desadaptativo, tá? Esquemas que podem inclusive serem formados na infância e inclusive em momentos posteriores do transcurso da vida. Então, em síntese, os esquemas desadaptativos remotos são padrões emocionais, tá? E são
também cognitivos e autoderrotistas que são iniciados em nosso desenvolvimento desde cedo e repetidos ao longo da vida. Então, se nós formos observar que, segundo essa definição, inclusive, o comportamento de um indivíduo não pertence a um esquema de si próprio, então Jung vai teorizar que os comportamentos desadaptativos, eles desenvolvem-se como respostas a um esquema. Então, portanto, os comportamentos, eles são provocados pelos esquemas, mas não se constituem parte deles. E eles até são promovedores de uma exploração em detalhe de um conceito que é discutido em estilos de enfrentamento no aspecto da posterioridade do tratamento desenvolvido pelo terapeuta com o paciente, tá? Então, se nós formos olhar, os esquemas começam a surgir no início da infância ou até na própria adolescência, como sendo representações do ambiente que a criança está inserida, baseadas na realidade dessa criança, tá? Então, nossa experiência, ela vai mostrar que os esquemas pessoais são refletores como bastante precisão, ou que possuem uma precisão ampla, e o seu ambiente se propõe de um sentido remoto também, tá? Por exemplo, se um paciente nos diz que quando criança sua família era fria e pouco afetiva, geralmente ele tem razão, mesmo que possa não entender por que seus pais representavam dificuldade de demonstrar afeto e expressar sentimentos. Então, as razões por ele atribuídas aos sentimentos dos pais podem ser razões equivocadas, mas uma sensação básica de um clima emocional que é tratado de uma forma quase sempre válida. Então, a natureza disfuncional dos esquemas, ela tende a aparecer em momentos, inclusive até posteriores da vida, quando os pacientes continuam a perpetuar os esquemas que construíram nessas interações com outras pessoas, tá? Embora suas percepções não sejam essas mais adequadas. E uma outra questão também é que os esquemas desadaptativos remotos e as formas desadaptativas, elas são as que propõem um aprendizado e um enfrentamento de inúmeras vezes para que se constitua, tá, o tratamento de sintomas crônicos do eixo. Tá? Por exemplo, como a ansiedade, a depressão, tá? O uso de drogas, né? os denominados e chamados transtornos psicossomáticos. Tá? Então, os esquemas se tornam dimensionais, eles têm diferentes níveis de gravidade, tá? E também se tem diversos níveis de gravidade, vão ter diversos níveis de penetração no ser, no seu cognitivo, não é? E quanto mais grave o esquema, maior é o número de situações que pode ser ativado. E dessa forma, por exemplo, um indivíduo desde sua infância e com frequência vai passar por críticas extremas e de ambos ambientes em que estiver inserido, o contato que ele tiver com as pessoas terá com quase qualquer outro indivíduo após ele atingir a sua vida adulta. Tá? Então essas são questões que são formadas de uma forma, de um esquema que ele é adaptativo
e desadaptativo, mas também tem um sentido progressivo que é construído a partir do maturamento, mas vai ter a sua formação esquemática lá no período da infância. Ok? Então era isso que nós tínhamos para tratar sobre esquemas, teoria dos esquemas e esquemas, como é tratado e observado e pensado na psicologia.